Segundo ano, exercício sobre soluções, vamos fazer a correção. Exercício 1, ele fala o seguinte: 1,5 litros de limonada foi preparada com adição de 45 gramas de açúcar. Responda, letra A. Calcule a concentração comum dessa solução. Então, olha só, na letra A, ele falou 1,5 litros de limonada, então 1,5 litros. 45 gramas de açúcar é a massa do soluto. E aí ele pergunta qual a concentração dessa solução. Então vamos só aplicar a fórmula. A gente tem que concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então eu tenho aqui 45 gramas é a massa e o volume 1,5 litros. 45 dividido por 1,5, 30. 30 gramas por litro. Porque a massa está em gramas, o volume está em litros. Então, gramas por litro é a concentração comum dessa solução. Letra B, ele faz uma outra pergunta. Ele diz assim: sabendo que Patrícia tomou 3 copos dessa limonada, qual a massa de açúcar ingerida por ela? Aí ele falou que cada copo, um copo é 200 ml, que ele está considerando aí. Então vamos lá, continuando número 1, só que letra B. Então o que ele falou para nós? Que a Patrícia tomou 3 copos, mas cada copo é 200 ml. Então, qual que foi o volume total que ela bebeu? 3 vezes 200, 600 ml. Ele está perguntando o quê? A massa de açúcar ingerido por ela, M1. O que a gente tem? A gente tem a concentração que nós calculamos na letra A. É 30 gramas por litro. Nós achamos. Veja que eu posso aplicar a mesma fórmula, só que achar agora a massa em vez da concentração, mas eu não posso jogar a concentração em grama por litro e o volume em ml. Primeira coisa, eu tenho que corrigir aqui. Vou pegar esses 600 ml e transformar para litro. Como é que a gente transforma? Divide por 1.000. 600 ml dividido por 1.000 vai dar 0,6 litros. Agora eu posso aplicar a mesma fórmula. Concentração, massa dividido pelo volume. Eu tenho a concentração, tenho o volume, eu quero a massa. Passo o volume multiplicando. Então, a massa do soluto vai ser concentração vezes o volume. Então, vai ficar, a massa vai ser concentração 30 vezes o volume, que é 0,6. 30 vezes 0,6 vai dar 18. 18 gramas de açúcar ela ingeriu nesses 3 copos dessa limonada. Bom? Questão 2. Questão 2 fala o seguinte: calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução que possui 660 gramas de cloreto de potássio e uma massa igual a 800 gramas. Então, vamos lá. Questão 2. Então, a questão 2, ele quer o título e a porcentagem de uma solução que possui 660 gramas de cloreto de potássio. É a massa do soluto. 660 gramas, é o M1. E uma massa igual a 800. Que massa é essa? Quando ele fala só assim, massa igual a 800, já é a massa da solução. Se fosse a massa do solvente, que é a água, ele falaria que é a massa da água, mas ele não apareceu aí a palavra água. Ele falou só que a massa é igual a 800. Que massa é essa? Já é a massa total.
Então, recapitulando, calcule o título e a porcentagem de uma solução que possui 660 gramas de cloreto de potássio soluto e uma massa igual a 800, massa da solução. Se a massa é da solução, a gente pode calcular o título por aquela primeira fórmula. M1 sobre M. Massa do soluto dividido pela massa da solução. 660 dividido por 800, o título aqui vai dar 0,825. O título não tem unidade, porque grama dividido por grama dá 1, não sobra unidade. E aí, como que eu calculo a porcentagem? Só pegar o título que eu achei e multiplicar por 100. Então, a porcentagem é o título vezes 100. Eu achei que o título é 0,825 vezes 100, porcentagem 82,5%. É a porcentagem dessa solução. Então, título e porcentagem calculamos. Exercício 3. 15 gramas de glicose foram misturados com 485 gramas de água. Calcule o título e a porcentagem em massa dessa solução. Veja que agora no exercício 3 ele está falando de massa de água. Então, a massa da água é sempre M2, que é o solvente. Vamos lá. Então, questão 3. Calcule o título e a porcentagem de uma solução que possui... Não, questão 3. 15 gramas de glicose. 15 gramas de glicose é o quê? Soluto. Então, M1, 15 gramas. Foram misturados com 485 gramas de água. Quando ele te fala massa de água é M2. Então, M2, 485 gramas de água. Calcule o título e a porcentagem dessa solução. Quando o exercício traz massa de água, a gente usa a segunda fórmula do título. M1 sobre M1 mais M2. Porque, na verdade, M1 sobre M, M é a massa total, e a massa total já é a massa junta. Mas aqui, como apareceu separado, sempre que ele fala em massa de água, ele te dá o M2, então tem que aparecer na fórmula. Você que vai somar aqui vai dar o total da massa da solução. Então, o soluto é 15, embaixo fica 15 mais 485. Soma primeiro embaixo para depois fazer a divisão. Fica 15, somou aqui, dá 500. 15 dividido por 500 dá 0,03. O título não tem unidade, então só 0,03. Achou o título, acha a porcentagem. Pega o valor do título que você achou, multiplica por 100. Então, vai ficar 0,03 vezes 100. Vai dar uma porcentagem de 3%. Essa solução, 3% de glicose, que é o soluto. Questão 4. Qual a massa de água existente em 800 gramas de uma solução aquosa de fluoreto de sódio 15%? Vamos lá. Então, exercício 4. Qual a massa de água? Então, ele está querendo M2, massa da água, presente, né? Existente em uma solução, em 800 gramas de solução. É o M, massa da solução, 800. De uma solução de fluoreto de sódio,
15%, ele está te dando a porcentagem. Bom, eu tenho uma fórmula de título, dá para fazer de várias maneiras esse exercício, inclusive por regra de 3. Mas eu vou pela fórmula. O título é M1 sobre M. Eu tenho M, eu tenho o título, porque se eu tenho a porcentagem é só tirar o porcento, né? 15% é 15 por 100. Então, o título aqui é 0,15. Que quando você multiplica por 100, você chega na porcentagem. Então, eu tenho o título, eu tenho a massa, eu posso achar a massa do soluto, depois eu subtraio da massa total, eu vou ter a água. Porque essa massa total, esses 800 aqui, já é soluto mais solvente. Ou seja, o soluto mais a água, que a solução é aquosa. Então, o solvente é a água. Então, se eu aplico a fórmula aqui, ó, passa o M multiplicando, né? Então, na verdade, o M1 é o título vezes o M. M1, que é a massa do soluto, é título, 0,15, vezes 800. 0,15 vezes 800 vai dar 120 gramas. Então, eu sei que desses 800 gramas, 120 é o soluto. Então, quanto que é a água, que é o solvente? É só subtrair. Nós temos que a massa total é o M1 mais o M2. Não é isso? A massa total é 800. O M1 eu acabei de achar, 120. Então, quanto que é a massa da água, que é o M2? Passa o 120 negativo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, fica 800 menos 120 vai ser igual ao quê? Ao M2. Então, o M2 vai ser 800 menos 120 dá 680. 680 gramas é a massa do solvente, que é a água. Ok? Achamos aí. Poderia também, se 15% é a porcentagem do soluto, 85% é a água. Você poderia também calcular 85% de 800, você vai chegar direto na resposta. Pode também. Eu preferi fazer pela fórmula de título, mas o caminho aqui são vários, tá? Vamos lá para o exercício 5, então. Exercício 5 é sobre molaridade. Uma solução possui 71 gramas de sulfato de sódio e um volume de 2 litros. Calcule a molaridade dessa solução. Aí ele deu os dados. Vamos lá. Questão 5. Ele falou que possui 71 gramas de sulfato de sódio. É a massa do soluto. Então, a solução tem 71 gramas do sulfato de sódio, que é o Na2SO4. E um volume de 2 litros. Calcule a molaridade da solução. Aí ele deu os dados, né? Massa do Na, que é o sódio, 23, massa do enxofre, 32 e a massa do oxigênio, 16. Isso. Por que ele te deu os dados? Porque você vai precisar calcular a massa molar dessa substância para poder jogar na fórmula da molaridade. Então, antes da gente ir para a fórmula da molaridade, nós vamos calcular a massa molar dessa substância, que é o sulfato de sódio. Eu tenho 2 vezes o Na vale 23, é a massa do Na, que o exercício trouxe, que está também na tabela periódica,
Então, 2 vezes 23 mais. O S, que é o enxofre, não tem número, então significa que é 1. 1 vezes o S, que é 32, mais 4 vezes o oxigênio, porque tem um 4 aqui perto do O. 4 vezes o valor do oxigênio, que é 16. Então, a massa molar vai ficar 2 vezes 23, 46. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Somando tudo, eu tenho aqui 142 gramas por mol é a massa molar. Agora eu posso aplicar a fórmula de molaridade. Como é que eu acho a molaridade quando ele te dá a massa? Massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa molar, que a gente calculou aqui, vezes o volume em litros. O volume já está em litros, então não precisa transformar. Essa massa do soluto aqui é a massa que o exercício trouxe, 71 gramas do sulfato de sódio. Então, vai ficar 71 em cima. Massa molar, nós calculamos, deu 142, vezes o volume que já está em litros, vezes 2. Resolvo embaixo primeiro, vai ficar 71, 142 vezes 2, 284. 71 dividido por 284 dá 0,25 mols por litro. É a molaridade dessa solução que nós calculamos. Ok? Aí nós vamos para o último exercício, para o exercício 6. Calcule a molaridade de uma solução que possui 3,8 mols de BaCl2 e um volume de 200 ml. Também sobre molaridade, só que é uma outra fórmula que a gente vai usar. Então, nós temos aqui exercício 6. Ele quer a molaridade, calcule a molaridade de uma solução que possui 3,8 mols. Número de mols do soluto, 3,8 mols. E um volume de 200 ml. Quando ele te dá o número de mols e não a massa, a gente não vai precisar calcular a massa molar. A fórmula é mais simples. A única coisa que a gente tem que ter cuidado aqui é com o volume. O volume para as fórmulas de molaridade não pode ser em ml, em centímetro cúbico. Tem que ser sempre em litros. De ml para litro, divide por 1000. Dá 0,2 litros. Aí eu posso jogar na fórmula, 0,2. Então, molaridade é número de mols do soluto dividido pelo volume em litros. Então, quando ele já te dá o número de mols, a fórmula é mais simples. Você pega o número de mols e divide pelo volume, só que o volume tem que estar em litros. Foi só esse trabalho que a gente teve, transformar o volume. Agora é só jogar na fórmula. Molaridade vai ser 3,8 dividido por 0,2. Molaridade aqui, 19 mols por litro. E assim a gente fecha a correção da lista.